Oi, galerinha, tudo bem por aí? Eu sou a professora Ana Paula. Não esqueceu de mim não é mesmo? Vamos para mais uma aula do SEAD Play? Você gosta dessa aula? Vamos para o tema da nossa aula de hoje? Construindo o mundo em 3D. Prismas e pirâmides ganham forma. O que seria prisma? O que seria pirâmide? Você já viu alguma pirâmide? Você já construiu alguma pirâmide? Oxe, professora, como que vamos construir? Ah, de papel, né? Dobrando. Acho que é mais fácil. Vamos ver o nosso desafio de hoje para completar aí esta aula. Como as formas que vemos ao nosso redor podem se transformar em figuras geométricas espaciais. Você sabia que quando estamos falando de prisma e pirâmides, são figuras geométricas espaciais? Você sabe a diferença entre as duas, a plana e a espacial? É só assistir aí algumas aulas anteriores no nosso SEAD, lá no YouTube, que você vai ver essa diferença. Temos aula aí que explica só figuras planas e temos aulas que explicam só figuras geométricas espaciais. Ou figuras 3D, né? Nós temos também algumas outras nomenclaturas que se diz a mesma coisa. Bom, então vamos entender um pouco mais sobre isso? As figuras geométricas espaciais ou as figuras geométricas 3D, né? Mesmo nome, a mesma coisa. São aquelas que têm 3 dimensões. A altura, olha só, eu tenho aqui, ó, um cubo, tá vendo? A altura, onde eu estou passando o mouse, a largura e o comprimento, tá vendo? Consegue perceber? Então, são diferentes as figuras planas. Ela é bem diferente das figuras planas, onde a gente vê só uma face, ó. As figuras, deixa eu voltar aqui. As figuras geométricas espaciais, elas costumam ter várias figuras planas, né, juntas para formar, então, a figura espacial. Então, elas ocupam espaço e podem ser pegas com as mãos. Assim como eu indiquei para vocês de montar, né, fazer dobraduras com essas figuras. Os principais tipos que vamos estudar nesta aula vai ser prismas e pirâmides. O que seria prisma? Prisma é aquela figura que tem 2 bases iguais, igual essa daqui. Já vou mostrar para vocês. E é formada por figuras planas aqui. Aqui nós temos um quadrado, aqui nós temos um retângulo. Consegue perceber? Para se formar essa figura, utilizou-se então várias figuras planas. E a pirâmide? Tem uma base, né? A base está lá embaixo, eu vou mostrar para vocês também. E as faces triangulares. Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 faces que elas se encontram em um ponto aqui, bem aqui, ó, chamado vértice. Vamos ver então como que é essas figuras, né? Na dimensão que a gente acabou de dizer, que são a altura, vou mostrar para vocês agora, na altura, a gente pode ver até o fundo delas, tá vendo? Então, a altura comporta aqui, onde eu estou passando com o mouse. O comprimento, que é aqui, e a largura, ó, largura. Consegue perceber que aqui eu tenho um retângulo, aqui um outro retângulo, um mais compridinho, né? E aqui eu tenho 2 faces, assim como disse aí, 2 faces. Cadê a outra face? Eu tenho uma base, né? Aliás, 2 bases. Eu tenho uma base aqui e outra aqui em cima, ó. Faces, quantas nós temos? Querem contar comigo? Quantas faces nós temos? 1, 2, 3. Deixa eu girar mais um pouco. 4. Mais um pouco. 5. Né? Então, aqui eu tenho 5 com a de baixo, 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu precisei de 6 faces para formar esse prisma aqui. E essa pirâmide, a gente já contou, né? Tem 4 faces. Agora eu vou mostrar para vocês a base. Essa aqui eu tenho 2 bases, ó, em cima e embaixo é a mesma base. E no triângulo eu já tenho quantas bases? Deixa eu pôr aqui no triângulo. Eu tenho, ó, só uma base, olha só. Uma base é um quadrado, ó.
A base que formou, então, esse triângulo é um quadrado. Consigo virar aqui e ver claramente que é um quadrado. Ok? Certo? Então, essas figuras se unem para formar, então, esses sólidos geométricos, né? Essas figuras geométricas espaciais, em que eu tenho ali 3 dimensões. Por isso que a gente chama, às vezes, de 3D. Certo? Bom, para que a gente tenha essas figuras 3D, eu já iniciei esse assunto falando com vocês no slide anterior. Nós temos uns pontos importantes, uns nomes que a gente dá para ela. Essas figuras, ela tem que ter vértices, né? Elas têm que ter arestas e elas têm as faces das outras figuras que compõem elas. Consegue perceber nessa figura que eu tenho bolinhas? Aqui tem a letra H, não sei se vocês conseguem ver. A letra A, C e B. É a que eu estou conseguindo ver. Ah, professora, mas está faltando então, né? Quando a gente girar a figura, a gente vai perceber. Os vértices, então, são os pontinhos onde as faces se encontram. Olha, eu tenho vértice aqui, aqui e aqui, tá vendo? Para encontrar esta face e as outras faces que estão aqui de trás. As arestas são as linhas que ligam os vértices. Olha só, eu tenho aqui, ó, uma aresta, outra aresta. Ou aqui nesse cubo, o de pontilhada aqui, ó, são as arestas, tá bom? E as faces, que é onde que eu vou identificar uma figura plana. Aqui eu tenho um quadrado, aqui também eu tenho outro quadrado, aqui também eu tenho outro quadrado. Consegue perceber? De vários quadrados eu consegui construir essa figura, um cubo. Agora a gente vai ver aqui nesse prisma, né, a sua base, que a gente sabe, ó, que é triangular. Conseguiu ver a diferença desse triângulo para o primeiro? O primeiro, a sua base era quadrada, lembra? Nossa pirâmide? Então, nós temos aí pirâmide de duas formas. A quadrada, com a base quadrada, e com a base triangular. Olha só, se a gente for ver aqui, ó, a gente consegue ver as faces, ó, 1, 2, 3. 3 faces temos aí esse prisma. Consegue perceber? E cada face, ó, é ligada pelas arestas, tá vendo? Que no final das arestas nós temos o encontro dos vértices aqui, ó. Os vértices são as pontinhas, né? As bolinhas que estão em cima das letrinhas aí que aparecem para vocês. Conseguiu visualizar? Então, já que nós falamos dos sólidos geométricos, né, das figuras 3D, nós temos que saber como elas são formadas. E aqui eu trouxe só alguns exemplos para vocês. Nós temos aqui a planificação. Quando a gente chama isso de planificação, nós estamos dizendo que a figura, ela representa a sua forma espacial aberta, é a sua forma aberta, como se a gente pegasse essa figura e recortássemos, né, na mesa para fazer uma montagem. Então ela mostra as faces, ela mostra quais figuras planas nós utilizamos ali. Então toda a figura, o sólido geométrico, ele vai utilizar de figura plana. Olha o exemplo que eu dei para vocês. O paralelepípedo, né, o nome da nossa figura 3D, ela veio então, olha só, de 1, 2, 3, 4 retângulos e 2 quadrados. Consegue perceber? Se eu montar isso aqui, eu vou ter essa caixinha aqui, certo? Já que a pirâmide, né, este exemplo aqui é uma pirâmide retangular. Consegue ver aí? Seu fundinho aqui, ó, com 4 lados. Então, é uma pirâmide que tem 4 lados, como se fosse aquela primeira que a gente viu, não uma que tem 3 lados. Se eu fechar essas pontas, eu vou ter exatamente a minha pirâmide, olha. Veio de quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 faces aqui, que eu unindo essas faces, na verdade 5, né? Esqueci da base. Eu tenho 4 faces aqui, mais a base, que formou, então, a pirâmide qual a gente está vendo, como se eu pegasse ela, recortasse e mostrasse ela aqui, ó, aberta. Bom, então qual é a relação da pirâmide com
do prisma e da pirâmide, né, com a planificação, com as figuras planas. É que das figuras 3D eu posso retirar várias figuras planas. Eu vou ter uma composição de figuras planas ali, que juntando elas vai dar a minha figura espacial, a minha figura 3D. Que tal a gente jogar agora para verificar esse conhecimento, né? Vamos ver se a gente aprendeu direitinho? E o nosso jogo, então, é sobre perguntas relacionadas ao nosso conteúdo, certo? Sobre sólidos geométricos. Bom, nós temos uma frase ali, nós precisamos preencher os espaços que estão faltando. A prof vai fazer essa frase, mas tem vários aí para você continuar esse jogo e daí recapitulando esse conteúdo, certo? Eu tenho aqui, ó, os sólidos. Eu acho que eu vou até copiar daqui, ó, os sólidos geométricos. Será que é? Vamos colocar lá. São objetos de largura tridimensionais ou poliedros? São objetos poliedros? Vou tentar poliedro. Possuem comprimentos, possuem largura, porque a gente sabe que são 3, né? Largura, comprimento e altura. A gente viu isso na nossa aula. E podem ser classificados entre... É o que sobrou, né? Tridimensionais, não poliedros ou corpos redondos. Quando a gente fala de não poliedros, também é a mesma coisa de falar corpos redondos. No nosso caso aqui, ó, não tem nenhuma parte redonda, então por isso que ele falou não poliedros, que eles não têm nenhuma parte de corpos redondos. Será que a gente acertou? Eita, nós erramos 2, né? Então nós trocamos aqui, ó, são objetos tridimensionais e é o finalzinho aqui, poliedros, classificados entre poliedros. Certo? Vai ter mais joguinho para você fazer aí. Você pode ir pensando nas respostas e preenchendo. Eu creio ali que são 18 perguntas. Vai precisar de um tempo maior. Por isso que vocês vão continuar aí na sua casa, certo? Bom, o que nós aprendemos então na nossa aula hoje? O que foi mais interessante e importante? Nós vimos que as figuras espaciais têm 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Conforme aí a figura que a gente está vendo, né? Olha, esse aqui é um poliedro redondo. Então, ele é diferente do que a gente viu nessa figura, tá vendo? Então, ele é um poliedro redondo. Então, prismas têm 2 bases iguais e pirâmides têm uma base e faces triangulares. As figuras possuem vértices, arestas e faces, que são suas partes principais. No caso dos não poliedros, que é o que a gente está vendo na figura aqui, vocês não conseguem visualizar as arestas, nem os vértices, tá vendo? Por isso que a gente fala que é o oposto dos poliedros, que são figuras que tem partes principais. E que a planificação nos mostra como a figura é tridimensional, como ela pode ser aberta e desenhada a um plano. Consegue perceber, então? Então, sabemos que a figura 3D ela tem 3 dimensões e já vimos quais são elas, né? Ela vai ter volume, a altura e a largura, certo? Eu fico por aqui, então. Até a nossa próxima aula. Tchau!